A oferta de imóveis em Porto Alegre aumentou. O levantamento é do Departamento de Economia e Estatística do Secov-RS HDM. Quando comparados agosto de 2014 com agosto de 2009, ano base, obtém-se uma variação na quantidade amostral total de ofertas de 82,34%. Sendo observado um crescimento de 82,93% na oferta de imóveis residenciais e 69,35% entre outros imóveis comerciais. Já com relação ao preço médio do metro quadrado residencial, nos últimos 60 meses de setembro de 2009 a agosto de 2014, o aumento chegou a 98,18% neste mesmo período. O INCC-M-FGV variou 42,65%. Alexandre Appel esteve com o presidente do Secov-RS HDM, Moacir Schuxter, que falou sobre este momento do mercado imobiliário em Porto Alegre. Estamos no Secov, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, na HDM aqui, no centro da cidade, conversar com o presidente Moacir Schuxter, lhe agradecer a gentileza de nos receber, presidente. Foi notícia na semana que passou no nosso portal do Consumidor RS, está aqui, ó. Notícia. Aumenta a oferta de imóveis em Porto Alegre, levantamento do Departamento de Economia e Estatística do Secov-RS HDM. Segundo o levantamento feito pelo Departamento de Economia e Estatística do Secov, quando comparados agosto de 2014 com agosto de 2009, ano base, obtém-se uma variação na quantidade amostral total de ofertas de 82,34%, sendo observado um crescimento de 82,93% na oferta de imóveis residenciais e 69,35% de imóveis comerciais. Já com relação ao preço médio, metro quadrado, nos últimos 60 meses, setembro de 2009 e agosto de 2014, o aumento chegou a 98,18%. Nesse mesmo período, o INCC da FGV variou 42,65%. Quer dizer, é aumento real. Tem uma parte de inflação, porque a inflação nesse período... Foi quanto, presidente? Eu não me... depende bem do mês, mas ela varia entre 35% e 42%, 43%. Então, o que se observa de fato é de que houve uma elevação do preço dos imóveis usados da ordem aproximada do dobro da inflação. Então, quem tinha imóvel, quem tem imóvel, recebeu todo esse benefício da correção, porque aí houve a correção monetária pela inflação e mais um outro tanto. E esse é o motivo pelo qual a gente pode dizer, porque agora existe os imóveis entraram numa cadência de vendas, de colocação, que nós podemos considerar normal, convencional. E as pessoas ficam um pouco alarmadas, dizendo que o imóvel vai baixar de preço e que está baixando, etc. E tal. Então, não é nada disso. O imóvel não vai baixar de preço, não está baixando de preço. O que está ocorrendo de fato, nós vemos isso pelas pesquisas, é que o preço está acompanhando a inflação. 1 ou 2% mais ou a menos, que não é o caso de fazer registro nesse ponto. O que importa é de que o imóvel dificilmente tem condições de baixar. E a gente pode explicar isso porque se sabe o seguinte: os terrenos aumentaram muito, não vão baixar, porque os terrenos não se reproduzem, então não vão baixar. O cimento não vai baixar, o tijolo não vai baixar. A mão de obra não tem como baixar. Então, tudo isso faz com que os insumos não possam baixar, não há condições de baixar o preço do imóvel. Ele vai, então, o que acontece quando a velocidade de vendas ela desacelera? Os preços vão acompanhando a inflação, porque não há outra maneira de recuperação de reservas e de ativos se não acompanhar a inflação, porque senão quem vende passa a ter prejuízo. No entanto, o comprador, nessa fase da economia, tem uma grande oportunidade de comprar muito bem seu imóvel. Escolher com calma. Escolher com calma,
negociar bem com o seu vendedor, porque agora entra o seguinte, não conseguirá, evidentemente, descontos absurdos. Se conseguir um desconto absurdo, eu vou dizer, abre o olho, porque o imóvel deve estar bichado. Ou porque ele tem algum defeito, ou porque os documentos de propriedade dele vão apontar alguma ressalva, algum ônus. Então, eu não acredito em barbada em negócio imobiliário. A barbada vem acompanhada de algum senão. Então, as pessoas devem olhar muito bem. É claro que, uma vez que outra, uma barbada poderá existir. Né? Isso pode ser. Sim, alguém que está precisando de um dinheiro até para fazer frente a um tratamento, às vezes, de saúde, coisas mais graves, né? Não, eu sei, já aconteceu, por exemplo, inclusive na minha vida profissional, de uma pessoa ser transferida para o exterior com alguma velocidade, com alguma pressa, ele acaba vendendo mais. Mas, normalmente, acredito que o comprador deve abrir o olho nesse sentido. No que concerne a quantidade de imóveis, nós sabemos que a oferta pela nossa pesquisa, vemos que hoje nós temos uma quantidade de imóveis bastante superior ao passado, e isso permite que ele tenha uma variedade ampla a fim de escolher, e isso faz com que seja mais uma vantagem que o comprador tem. Mais comerciais ou mais estoque de imóveis residenciais? Bom, seria os dois tempos. O imóvel residencial usado, hoje, comparando com 5 anos atrás, ele tem mais 40% mais. E o imóvel comercial tem 80% mais. Nós temos bastante imóvel comercial à disposição. Mas isso considerando os novos empreendimentos imobiliários, esse boom da construção que houve há meia dúzia de anos atrás, 4, 5 anos atrás. Isso certamente é uma das causas, porque houve muita produção e muita gente comprou o imóvel para investimento e colocou no mercado. Então, ou ele tem para alugar, ou tem para vender, quer dizer, uma das duas. O fato é o seguinte, é que o estoque aumentou bastante e isso faz com que se tenha essa variedade. Agora, eu só diria o seguinte, não nos iludamos com essa opulência no nosso estoque por um detalhe importante. O ano de 2014, esse ano, comparado os 9 meses do ano anterior, do ano 2013, mostram que nós tivemos 65% menos ofertas de lançamentos do que de um ano para o outro, 2014 para 2013. Isso por quê? Segundo o levantamento do Sinduscom, esses lançamentos se reduziram devido à grande dificuldade que se tem hoje de aprovar projetos aqui em Porto Alegre. Isso continua um problema, presidente? Continua por 2 motivos. O primeiro pela questão da aplicação do plano diretor e suas variantes aqui na cidade, que nós temos hoje 4 zonas da cidade que praticamente esterilizam a possibilidade de construção. Ou seja, é o chamado entorno do Morro de São Pedro, nós temos o quarto distrito com restrições, a Protásio Alves com restrições e todo o anel aquele que envolve o aeroporto de 4,5 km, que tem o aeroporto como irradiador, ele está impedido praticamente de construção. Então, nós temos hoje uma parada por falta de condições de aprovação de projetos. Isso de um lado, não é mesmo? E de outro lado, nós temos a questão da tramitação dos projetos, que hoje é bastante complicado. Nós temos visto um esforço bastante grande da prefeitura e dos técnicos que trabalham nos órgãos que aprovam os projetos. Há um esforço grande nesse sentido, a fim de abreviar essa tramitação. Mas, de qualquer forma, ainda é uma tramitação bastante lenta, devido justamente aos meandros legais que envolvem uma aprovação de um projeto de qualquer magnitude, não é mesmo? Então, Porto Alegre hoje está produzindo menos
E isso vai acabar acontecendo mais adiante e vai faltar imóvel, provavelmente. Hoje o estoque alto, amanhã é estoque baixo. Exatamente. Então, isso vai acabar acontecendo. Então, quando me pergunto ainda se é melhor esperar porque vai baixar preço, eu digo que não, que tem que comprar e comprar logo. Porque quando tem um estoque pequeno, a gente tem que comprar o que tem, né? Ao passo, quando temos uma variedade grande como temos hoje, então vale a pena porque tu tem como escolher. E essa é a questão, né? Olha o trecho da Protásio Alves que tem restrições no tamanho das edificações. E ele vai eu acho que vai desde ali da Vicente da Fontoura, dali adiante um pouquinho, e faz a volta lá em cima na Protásio e vai adiante um bom pedaço. Então é todo aquele trecho que são casas que são tidas como de patrimônio cultural ou por alguma razão foi listada como de interesse de preservação, por pré-história, por alguma coisa assim, né? Agora, tem coisas assim que não se entende. Por exemplo, uma residência lá foi colocada como de reserva cultural porque teria sido escritório do escritor Érico Veríssimo. Mas vimos no jornal uma manifestação da nora do escritor, dizendo que o escritor jamais teria pisado naquele imóvel, né? Então, são enganos desse tipo que acabam prejudicando, inclusive, as intenções das pessoas que querem preservar coisas que merecem ser preservadas, não é mesmo? Verdade. Presidente, para a gente concluir, está aí. Há, nesse momento, um aumento da oferta de imóveis em Porto Alegre, tanto residenciais como comerciais. Um momento bom de escolher bem e comprar bem. Horário de verão é bom, na sua opinião, presidente? Eu, particularmente, não gosto. Eu também. E, pela economia apregoada, considerando o nosso consumo de eletricidade, eu realmente não vejo a necessidade. No entanto, ela prejudica demais. E percebo, eu acabei de ver uma notícia no jornal onde um órgão qualquer, não sei se é órgão público ou órgão privado, não vou entrar nesse mérito, mas simplesmente ele avisando o seguinte: nós operamos das 7 às 22 horas. Agora, a partir do novo horário, passaremos a operar das 8 às 23. Quer dizer, eles continuam operando de acordo com a luz do sol, aí, ou pelo menos com a claridade normal. Então, tem muita gente que se acomoda, né, e não faz a economia que se quer. E, no entanto, a nossa fisiologia acaba sofrendo, e etc. Então, eu realmente não aprovo isso. No entanto, é uma prática que, se os entendidos dizem que isso é bom para o país, então vamos aceitar, né? Eu sou da mesma opinião do presidente. Eu não gosto do horário de verão. Me lembro quando o governo da Bahia decidiu que não ia implantar o horário de verão na Bahia, confrontou o governo federal, ganhou essa queda de braço. Na Bahia não existe horário de verão, como em todo o Nordeste. Eu que sempre durmo meia-noite, estou passando a dormir à 1h. E eu que sempre acordei às 8, estou passando a acordar às 9 agora. Então, ninguém me convide para nenhum evento cedo, porque eu vou estar dormindo na minha casa. Então, para mim, é um horário desagradável, muito complicado. Presidente, uma alegria lhe rever, lhe cumprimentar pela revista Espaço Imóvel desse mês, que traz toda uma retrospectiva do 17º Encontro Gaúcho de Condomínios, que foi um sucesso extraordinário. Nós recebemos muitas manifestações no portal do Consumidor RS, cumprimentando, outras criticando, até falei, presidente, o Corpo de Bombeiros, essa questão do PPCI ainda está complexa. Ainda existem condomínios que estão com dificuldade de obter o novo PPCI. Isso é uma coisa complicada, né, presidente? O que existe, primeiro vamos fazer a defesa dos nossos valorosos bombeiros. O que aconteceu foi que, de fato, em cima da tragédia de Santa Maria, o deputado Adão Vilaverde, em boa hora, ele como engenheiro, apresentou um projeto muito bem elaborado. Esse projeto foi aprovado e depois aperfeiçoado,
e está em vigor. O que acontece é que dentro das salvaguardas dessa lei, que agora é lei, isso fez com que, sobre o Corpo de Bombeiros, desabasse uma enorme responsabilidade e uma quantidade de serviço imensa, porque dá para imaginar que todos os prédios do Rio Grande do Sul agora praticamente deverão passar pelo crivo novamente do Corpo de Bombeiros. É claro que a gente não pode esquecer que o plano de prevenção contra incêndio já era exigido anteriormente, porém não havia uma aplicação tão severa como agora. Agora, as prefeituras do Rio Grande do Sul, e estou falando dos 497 municípios, não poderão dar o alvará de funcionamento sem o plano de prevenção contra incêndio, quando isso não era assim tão relevante na ocasião. Então, os corpos de bombeiros estão sendo muito exigidos. Então, demandados demais. E as reclamações certamente vão ocorrer, porque não existe, vamos dizer assim, condição física de ele dar mais velocidade. Especialmente porque foi implantada a lei, mas não se dobrou, por exemplo, o quadro de funcionários do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, o nosso pessoal aí da área de prevenção contra incêndio está apanhando para conseguir aprovar os projetos, mas justamente por isso, vai-se lá nos comandos de Corpo de Bombeiros, tanto aqui em Porto Alegre como no interior do estado, vemos que eles estão assim, baixo de enorme trabalho, fazendo um esforço danado para liberar os processos, mas a verdade é que isso é demorado. E nós não estamos falando de algo que é burocrático. Os planos de prevenção contra incêndio, que serão elaborados e são elaborados por engenheiros e arquitetos, eles estão cheios de minúcias, e cada caso é um caso. Então, assim como o arquiteto e o engenheiro precisa elaborar esse plano com muita minúcia, o bombeiro tem que examinar esse projeto, dar a sua aprovação e, do ponto de vista do projeto, ele aprova, mas depois tem que ir lá vistoriar para ver se está tudo ok. Então, nós temos, um problema danado. Nós, da área imobiliária, estamos sofrendo muito com isso, porque, imagine o seguinte, nós precisamos alugar um imóvel e esse imóvel tem que estar devidamente liberado para funcionar. Então, isso está prejudicando muito as locações, especialmente os proprietários, porque ficam com o imóvel praticamente parado à espera dessa tramitação, que hoje, considerando toda a documentação, pode levar 180 dias. Você imagina 6 meses para poder ocupar um imóvel. E o que é pior que a gente acha isso? É o momento da iniciativa empresarial de colocar o negócio. Esperar 6 meses até que ele, então, consiga dar os primeiros passos, isso faz com que muita iniciativa morra no meio do caminho. E isso é ruim para a economia. Isso nós teremos problemas com a arrecadação de impostos, com empregos, esse tipo de coisa. De modo que vamos confiar que a gente consiga, à medida que o tempo vai passando, que a gente consiga acomodar isso de uma forma um pouco mais ágil, de modo a que a segurança não seja prejudicada, mas que as iniciativas empresariais também não sejam complicadas, né? Muito bem. Espero que o presidente tenha razão, que não tenhamos nessa legislação, que nem a legislação das estações rádio base, das ERBs em Porto Alegre, onde não se consegue usar o telefone celular. Deus permita que essa síndrome do soldadinho de passo certo não venha a se tornar um problema nas nossas vidas. Presidente, uma alegria revê-lo. Estamos chegando no final do ano, um ano bom para o setor, né, presidente? Não, nós não podemos queixar absolutamente, porque, em realidade, não foi um ano grande em termos de negócios, mas o nosso ritmo de atividade se manteve, e é o que se quer, né? É o que se quer. Como eu falei, acho que nós teremos uma repercussão mais adiante pela redução na produção de imóveis aqui em Porto Alegre, acho que teremos, mas
nada que possa preocupar demais. Muito bem. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço e muito obrigado por tê-lo aqui. E ele sabe que as portas estão sempre abertas para ti, para a gente poder conversar. Muito bem, direto aqui do Secov, RS Academy, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.